Olá, irmãos e irmãs. Depois de uma semana sem gravar vídeo, voltamos com mais uma leitura do Livro de Mórmon. Sendo mais específico, dando continuidade, é claro, aos outros capítulos, desta vez ao capítulo 14. Então vamos lá, a mais um estudo das Escrituras. Portanto, no capítulo 14 diz o seguinte na introdução. Um anjo fala a Nefe das bênçãos e maldições que cairão sobre os gentios. Existem apenas duas igrejas, a igreja do Cordeiro de Deus e a igreja do Diabo. Os santos de Deus, em todas as nações, são perseguidos pela grande e abominável igreja. O apóstolo João escreverá sobre o fim do mundo, aproximadamente 600 a 592 a.C. E acontecerá que se os gentios derem ouvidos ao Cordeiro de Deus, no dia em que ele se manifestar a eles em palavras, e também em poder verdadeiramente para remover-lhes as pedras de tropeço, e não endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus, serão contados com a semente de teu pai. Sim, serão contados com a casa de Israel, e serão um povo abençoado para sempre na terra da promissão. Não mais serão escravizados, e a casa de Israel não será mais confundida. E aquele grande abismo que foi cavado para eles por aquela grande e abominável igreja, fundada pelo diabo e seus filhos, a fim de que ele pudesse levar para o inferno as almas dos homens? Sim, o grande abismo que foi cavado para a destruição dos homens encher-se-á com aqueles que o cavaram, para sua completa destruição, diz o Cordeiro de Deus. Olha aí. Cadê? Diz o Cordeiro de Deus. Aqui. Perdão, me perdi. Não a destruição da alma, a menos que isso signifique ser lançada naquele inferno que não tem fim. Pois eis que isto é segundo o cativeiro do diabo, e também segundo a justiça de Deus, para com todos os que cometerem iniquidades e abominações perante ele. E aconteceu que o anjo falou a mim, Nefe, dizendo: Viste que, se os gentios se arrependerem, será bom para eles. E conheces também os convênios do Senhor com a casa de Israel. E ouviste também que aquele que não se arrepender, perecerá. Portanto, ai dos gentios que endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus. Pois vem o tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens. Uma obra que será eterna, seja para um fim ou para outro, seja para convertê-los à paz e à vida eterna, ou para entregá-los à dureza de seu coração e à cegueira de sua mente, até serem levados ao cativeiro e também à destruição, tanto física como espiritual, segundo o cativeiro do diabo, do qual tenho falado. E aconteceu que, após ter dito essas coisas, o anjo disse-me: Lembras-te dos convênios do Pai com a casa de Israel? Respondi: Sim. E aconteceu que me disse: Olha, e vê aquela grande e abominável igreja, que é a mãe de abominações, cujo fundador é o diabo. E disse-me ele: Eis que não há mais do que duas igrejas, uma é a igreja do Cordeiro de Deus, e a outra a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra, que se assentava sobre muitas águas, e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, vi que a igreja do Cordeiro, que eram santos de Deus, estava também sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. E aconteceu ter eu visto que a grande mãe de abominações congregou multidões na face de toda a terra, entre todas as nações dos gentios, para guerrear o Cordeiro de Deus. E aconteceu que eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro, e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra, e estavam armados com retidão e com o poder de Deus, em grande glória. E aconteceu ter eu visto que a ira de Deus se havia derramado sobre aquela grande e abominável igreja, de modo que havia guerras e rumores de guerras entre todas as nações e tribos da terra.
E é quando começaram as guerras e rumores de guerras em todas as nações que pertenciam à mãe de abominações, o anjo falou-me dizendo: Eis que a ira de Deus está sobre a mãe de meretrizes, e eis que vês estas coisas. E quando chegar o dia em que a ira de Deus for derramada sobre a mãe de meretrizes, que é a grande e abominável igreja de toda a terra, cujo fundador é o diabo, então, naquele dia, a obra do Pai começará, preparando o caminho para o cumprimento dos convênios feitos com seu povo, que é a casa de Israel. E aconteceu que o anjo me falou, dizendo: Olha, eu olhei e vi um homem que estava vestido com um manto branco. E disse-me o anjo: Eis um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eis que ele verá e escreverá o restante dessas coisas. Sim, e também muitas coisas já passadas. E ele escreverá também sobre o fim do mundo. Portanto, as coisas que ele escrever são justas e verdadeiras. Eis que estão escritas no livro que viste saindo da boca do judeu. E quando saíram da boca do judeu, ou quando o livro saiu da boca do judeu, as coisas nele escritas estavam claras. As coisas nele escritas eram claras e puras, e muito preciosas, e de fácil compreensão para todos os homens. E eis que as coisas que esse apóstolo do Cordeiro escreverá são muitas coisas que viste, e eis que verás as restantes. Mas as coisas que vires de agora em diante não escreverás, pois o Senhor Deus ordenou ao apóstolo do Cordeiro de Deus que as escrevesse. E tem havido também outros a quem o Senhor mostrou todas as coisas, e eles escreveram-nas. E elas estão seladas para serem reveladas em sua pureza à casa de Israel, no devido tempo do Senhor, de acordo com a verdade que está no Cordeiro. E eu, Nefe, ouvi e testifico que o nome do apóstolo do Cordeiro era João, segundo a palavra do anjo. E eis que eu, Nefe, fui proibido de escrever o restante das coisas que vi e ouvi. Por conseguinte, o que escrevi me é suficiente. E escrevi apenas uma pequena parte das coisas que vi, e testifico que as coisas que meu pai viu e o anjo do Senhor deu-mas a conhecer. E agora termino de falar sobre as coisas que vi enquanto estava arrebatado no espírito. E se todas as coisas que vi não estão escritas, as que escrevi são verdadeiras. E assim é. Amém. Nesse capítulo por óbvio, é a sequência do capítulo anterior, do vídeo anterior, 12 e 13, do vídeo que eu lancei semana passada. E ele continua a visão do anjo mostrando a Nefe sobre a igreja do diabo, ou a prostituta meretriz dessa terra aqui, que por através de suas seduções acabou desviando muitos dos homens que eu digo o povo dessa terra aqui, nossos irmãos, nossas irmãs, referentes aos filhos de Cristo, é claro. Não nossos irmãos de irmãs de família, mas se bem que isso também se engloba. E, portanto, através dessa igreja do mal, por assim dizer, cujo presidente é a encarnação do mal, ela acabou desviando muito das pessoas, tanto naquela época quanto hoje em dia ainda se desvia, do caminho do bem. E através disso, acaba se perdendo muitas almas, porque é como diz nas escrituras, a alma já está pronta, mas a carne ainda é fraca. E, portanto, como eu sempre venho dizendo nos outros vídeos passados e anteriores, sempre ore em busca da sabedoria do Pai Celestial. Sempre busque orientação. E todas as vezes que vocês estiverem se sentindo tentados, ou o pensamento estiver levando vocês afastando da palavra sagrada de Deus, seja da Bíblia Sagrada ou do livro de Mórmon, que nós sabemos, depois de tantos livros, depois de tantos vídeos, que é sim outro testamento de Jesus Cristo, que sim também a palavra de Cristo está contida nesse livro. Chegaremos especificamente nela mais pra frente. E também a revelação desse anjo aqui previu que era João quem escrevia as outras coisas. Ele iria escrever as outras coisas concernentes a essa visão que o anjo deu. E é importante que nós estejamos sempre com nossos olhos abertos e atentos às coisas do mundo. Porque assim como nós podemos ter a boa sensação do Espírito Santo, que é algo bom, que nos traz luz, que nos traz paz, que nos traz bom discernimento sobre as coisas que vêm de Deus, que os anjos testificam da palavra de Cristo. E eles falam a verdade. Deus é o Deus da verdade. E ele fala apenas a verdade e nos traz sentimentos bons. Mesmo como quando às vezes nós podemos estar perdidos,
e achando que Deus não nos ama ou ele nos abandonou, mas ele de fato, Deus ainda está presente. E nós devemos pedir ao Pai Celestial discernimento para saber o que é bom do que é mal. Porque o que é mal, ele também pode se transfigurar como um anjo de luz e nos enganar. E é por isso que nós sempre devemos pedir o dom do discernimento ao Pai Celestial. Porque se nós não soubermos separar o bem do mal, embora o mal possa se disfarçar do bem, e o bem não vai se disfarçar do mal, porque o bem diz a verdade e ele não necessita desse tipo de artimanha para nos convencer de algo, nós estaremos perdidos. Porque se não for através do dom do discernimento e das orações feitas de todo o coração, sendo sinceras ao Pai Celestial, nós não vamos conseguir fugir da armadilha do diabo nessa terra. Porque, assim como nós temos várias congregações e denominações, não botando defeito nelas. Porque é claro que a Igreja de Cristo, independente da denominação que for, ela sempre vai pregar a palavra de Cristo e o amor. O que os indivíduos nelas fazem é outra história, não convém a mim dizer este vídeo. Eu falo apenas da palavra de Cristo, que me é inspirada através do Espírito Santo. Portanto, podemos estar sim dentro da igreja, independente de qual dela que for, e ouvirmos uma mensagem, e acreditarmos de todo o nosso coração que é a inspiração do Espírito Santo. Mas eu sempre digo, orem ao Pai, perguntem mais de uma vez, podem fazer prova de Deus. Se lembrando que fazer prova do Pai Celestial é diferente de testar ele. Testar nosso Deus é errado. Mas fazer prova dele é correto. Ele inclusive nos incentiva a isso. De perguntar a ele se de fato aquilo é verdade. E é como eu venho dizendo através dos outros vídeos, sempre perguntem ao Pai Celestial. Assim como todos os domingos eu frequento a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e escuto as mensagens da presidência, do bispo, dos irmãos. Inclusive meu próprio testemunho, que eu dei testemunho algum domingo atrás, eu também pergunto ao Pai Celestial se o que eu ouvi é verdade. E se toda vez que eu leio o livro de Mormon em vídeo para vocês, eu pergunto se é verdade. Antes de ligar a câmera, é claro. E durante a gravação eu acabo testificando de que sim, é verdade. Assim vocês também podem fazer na congregação de vocês. Quando o seu pastor dar uma ministração, pergunte se o que ele disse é verdade. Se ele foi ministrado e instruído pelo Espírito Santo. Perguntem também ao Pai em oração se a impressão que vocês tiveram, o que vocês sentiram, vem do Espírito Santo. E se for do Pai, que permaneça em seus corações a palavra justa e o amor de Cristo. E que se não for, a palavra do Pai for uma enganação, que tire esse sentimento do teu peito imediatamente. E é por isso que eu digo, também incentivando mais uma vez, que perguntem ao Pai Celestial qual é a igreja verdadeira nessa terra e qual é a igreja vocês devem se filiar. E quando vocês verem missionários na rua também, ou souberem de alguém que correu eles, jogou um balde d'água neles, ou que foi rude com eles, ou até vocês mesmos, infelizmente, se cometeram algo, foram rudes ou grossos ou estúpidos com os missionários, perguntem a Deus se o que vocês fizeram foi correto. Eu tenho certeza que não, mas perguntem no coração de vocês que se o que vocês fizeram foi correto. E se o que eles falam para vocês realmente é verdade, e se eles falam, ministram vocês, ensinam vocês através do Espírito Santo. Portanto, o conselho que eu deixo para vocês no vídeo de hoje é que não confiem no seu próprio entendimento. Se apoiem nas palavras de Jesus Cristo, se apoiem no entendimento do Pai Celestial e ajam conforme vocês são guiados pelo Espírito Santo e ajam com fé e persistência. Porque tudo aquilo que pedirdes em oração, não duvidando, vocês vão receber. E o testemunho que eu deixo, que a Igreja de Cristo, o Evangelho Restaurado, sim, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o que o livro de Mormon, ele não substitui a Bíblia, ele é um acréscimo a ela, como outro testamento de Jesus Cristo. E portanto vos digo que vocês devem se apoiar no conhecimento do Pai Celestial. E sempre perguntar a ele se o livro de Mormon é verdadeiro, e se as impressões que vocês têm do Espírito Santo, elas são verdadeiras. E teve esse corte no vídeo porque acabou a memória do telefone. Mas esse era o testemunho que eu queria deixar para vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.